programa de hoje, redes sociais no trabalho auxiliam ou tiram a atenção dos funcionários? Não tem como um redator estar desenvolvendo um texto publicitário, uma redação, parar, ver uma notificação no WhatsApp, no Facebook e voltar com a mesma energia, com a mesma concentração que ele estava. É óbvio que eu acho que vai atrapalhar. Dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego. Olha, numa entrevista a gente observa muito a postura do candidato, né? A forma dele se expressar, se ele é uma pessoa objetiva para responder as perguntas. Pesquisa revela que funcionários tagarelas tiram o foco dos outros colegas no ambiente de trabalho. A pessoa, às vezes, até por falar muito sobre os seus problemas, até euforias às vezes, situações que essa pessoa está vivendo, ela acaba tirando o foco do trabalho e vivendo aquilo no dia a dia, no ambiente corporativo. E no reality show do Trabalhador, você acompanha a rotina de um técnico de arquivos. Nós temos que verificar a existência de materiais metálicos, porque pela oxidação ele no futuro vem a danificar a documentação. Temos que verificar se tem poeira ou outra sujidade. Isso na parte da higienização. Não saia daí, o programa de hoje está imperdível. Olá, está no ar o Trabalho Legal. Programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Embora as pessoas já estejam se acostumando com a tecnologia e com o fato de que o mundo está o tempo todo conectado, quando o assunto é usar as redes sociais no trabalho, alguns patrões ainda são cautelosos. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. São muitas as opções que podem sim auxiliar os profissionais durante o expediente, mas as mesmas ferramentas também podem ser grandes vilãs quando usadas em exagero. Cabeça baixa, dedos em movimento, raciocínio em uso constante. Esta cena tem sido comum nas ruas, nas faculdades e até no trabalho. É a febre das redes sociais. É o novo cenário nas relações trabalhistas, mediadas pelas novas tecnologias. As empresas hoje elas adotaram como ferramenta de trabalho porque fica muito mais fácil o diálogo entre empregados e empregadores e também entre as empresas e, digamos assim, terceiros, né? Às vezes o contrato de trabalho, de prestação de serviço com outras empresas. Então fica muito mais fácil utilizando essa ferramenta. São várias as opções de estar em comunicação com outras pessoas. Geralmente o nome é curto e fácil de memorizar. Facebook, Twitter. Eu uso bastante Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu uso o WhatsApp, o Flickr e o LinkedIn. Eu uso bastante Face, Twitter, WhatsApp, uso o Instagram. Também tenho o LinkedIn na área de negócios. A intenção é aproximar pessoas e garantir informações em tempo real, mas a utilidade das redes sociais não para por aí. Nesta empresa, por exemplo, os funcionários estão conectados e trabalhando. A maioria dos funcionários realmente usa as redes sociais da forma inteligente. Eventualmente, é lógico, eu acho que também não é um ou outro que exagera sempre. Eu acho que é um dia ou outro, algum funcionário está desmotivado, está com problema pessoal, está com falta de foco, e ele usa a rede social de uma forma indevida, né? Que às vezes acaba distraindo, perdendo foco. Não tem como um redator estar desenvolvendo um texto publicitário, uma redação, parar, ver uma notificação no WhatsApp, no Facebook e voltar com a mesma energia, com a mesma concentração que ele estava. É óbvio que eu acho que vai atrapalhar. Então o que a gente faz? A gente conversa. O patrão tem razão, é preciso ter cuidado. Neste ano, a Justiça Trabalhista condenou funcionários e ex-funcionários por danos morais por má utilização destas ferramentas. Em um dos casos, o motivo da condenação foi uma curtida. Em junho desse ano, aconteceu um caso no interior paulista da empresa BM Motors, onde um colaborador, um funcionário, curtiu um comentário de um ex-funcionário que também trabalhou nessa empresa, né, onde denegria a imagem da empresa, um marketing, né, negativo em relação à empresa. O que acontece? A juíza ela teve um entendimento de que, no caso, a demissão foi justa porque
como denegria a imagem da empresa e com certeza iria gerar muitos problemas para a empresa, seria algo negativo. A juíza entendeu dessa maneira, que não foi apenas uma curtida, mas sim ele deixou de contemplar com o contrato, de exercer o contrato, né, e também denegrindo a imagem da empresa, o local onde ele trabalhava. O advogado explica outras situações que podem resultar na demissão por justa causa e até condenação judicial de um funcionário. Um dos maiores problemas que se encontra hoje nas empresas são em relação aos e-mails, né, que é uma ferramenta, que é um instrumento hoje mais utilizado pelas empresas. O que acontece? Tem os e-mails corporativos e os e-mails pessoais, né? Alguns colaboradores, funcionários entendem que esses e-mails, mesmo sendo da empresa, ele não pode ser acessado pelo empregador. Porém, hoje os entendimentos dos tribunais é ao contrário. Outra forma que pode resultar na demissão por justa causa também é o ato de desídia. O que é esse ato de desídia? No caso, é a falta de compromisso que o colaborador tem com o empregador, ou seja, com o seu patrão, com a sua empresa. Quando ele deixa de exercer as suas atividades, de cumprir com as suas funções e passa apenas a ficar na rede social, entendeu? Como Facebook, como Instagram, e não exerce, não cumpre as suas funções, não cumpre o seu contrato de trabalho. Como você percebeu, passou o tempo em que as redes sociais eram usadas apenas para diversão. Elas estão diretamente associadas ao seu perfil profissional. Fique atento às dicas de como se portar na rede. Facebook. É interessante a pessoa tomar cuidado com o que ela fala, por exemplo, do trabalho dela, né? Porque às vezes existe assuntos sigilosos, então é importante tomar cuidado. No WhatsApp, por exemplo, é interessante perceber como você, as palavras, como você escreve, tá certo? Tomar cuidado, por exemplo, com imagens que você manda, porque muitas vezes você tem grupos de trabalho e às vezes a pessoa, ela desapercebidamente, ela coloca uma imagem que é uma imagem divertida que ela queria simplesmente descontrair com o grupo, algum vídeo e etc. E muitas vezes ela não é bem vista por conta disso. No LinkedIn, que é uma rede social mais voltada para o trabalho, aqueles perfis sem foto, a pessoa não dá muito detalhes a respeito deles, são perfis que são mais rejeitados. E lembrando, as redes sociais têm esse poder de mostrar esse perfil da pessoa. Então, quanto mais profissionalmente, digamos assim, você puder usar, melhor. No ambiente profissional, sempre tem aquele colega que fala demais. O famoso tagarela conversa tanto que acaba atrapalhando aqueles que estão focados no trabalho. Pesquisa revela que conversas durante o expediente é o que mais tira a atenção no trabalho, à frente até das redes sociais. Veja na reportagem. Um ambiente de trabalho calmo e silencioso ajuda no bom desempenho profissional. Mas em algumas empresas existe aquele funcionário que fala pelos cotovelos. De acordo com uma pesquisa realizada pela TrackVia, uma companhia americana, a conversa excessiva entre colegas atrapalha o rendimento profissional mais do que o uso das redes sociais durante a jornada de trabalho. As empresas que permitem o uso das redes sociais, às vezes acabam tendo problemas justamente por esse uso. Mas, além das redes sociais, a gente tem um problema também com conversas paralelas. Pessoas que costumam falar demais ou falar muito da sua vida pessoal para os outros colegas, ou às vezes até falam sobre o trabalho, mas não de uma forma objetiva. Então, demoram muito com essas conversas e isso, de verdade, reflete na produtividade. A pessoa, às vezes, até por falar muito sobre os seus problemas, até euforias, às vezes, situações que essa pessoa está vivendo, ela acaba tirando o foco do trabalho e vivendo aquilo no dia a dia, no ambiente corporativo. Então, prejudica sim o desempenho, visto que ela está focada, às vezes, em algum outro problema que ela precisa resolver, solucionar, em algum problema pessoal. O estudo concluiu que as redes sociais não são as maiores vilãs das empresas. Apenas 5% dos entrevistados afirmaram que o Twitter e o Facebook os fazem perder o foco no trabalho.
Empatados com 11% estão as falhas no computador e o tempo gasto em reuniões, enquanto 14% deles apontaram que conversas com colegas é o que mais tira a atenção no serviço. Tira, perturba a gente, fica no juízo falando besteira e desvirtua todo o foco do trabalho, prejudicando ela mesma e também o próximo. Amigo, você que fala demais aí, quem fala demais no ambiente de trabalho, dá bom dia, cavalo. Amigo, ó, faz silêncio, tá atrapalhando. Se você diminuindo um pouco do barulho, vai melhorar o relacionamento entre todos aqui. Que é chato, a pessoa tá sempre buzinando. A consultora em gestão de pessoas também dá dicas para os tagarelas de plantão e para os colegas que convivem com um profissional que fala demais durante o expediente. Para o tagarela é que ele crie oportunidades, crie momentos onde não prejudique o trabalho e ele possa conversar, por exemplo, o horário do almoço, o horário de um café, de uma pausa. Fale sobre essas questões que ele quer falar nesse momento. E para os colegas do tagarela é que identifique, arrume uma maneira de manter uma distância e também seja transparente. Fale para ele, olha, você está falando além da conta, além do permitido e vai atrapalhar a nossa produtividade, tanto a sua quanto a minha. Seja transparente, é fundamental, de maneira educada, não grosseira, não agressiva e mostre transparência e preocupação com a produtividade dele também, inclusive. Ainda hoje, dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. A gente volta já. Não importa quantas entrevistas de emprego você já encarou, situação que pode gerar ansiedade, nervosismo e inseguranças. Foi pensando nisso que nós do Trabalho Legal elaboramos uma reportagem especial com dicas de como se dar bem em uma entrevista de emprego. Quem conta é o repórter Rafael Silva. Quem já participou de um processo seletivo sabe. Dói ser rejeitado para uma vaga de emprego. A gente se sente triste, um pouco fracassado, né? Chateado. Eu acho que é uma sensação realmente de um pouquinho de derrota. Dá uma angústia, uma tristeza, que você faz curso, se prepara muito para aquela vaga e na hora você vê que você não foi selecionado, você se acha que é incapaz, né? Inqualificado para a vaga. Ter um bom currículo não é o suficiente para ser contratado. Postura, pontualidade, vestuário e até a maneira utilizada para falar sobre si mesmo são algumas das variáveis que podem impactar o entrevistador tanto de forma positiva quanto negativa. Às vezes um currículo é muito bem elaborado, mas na entrevista você observa que o candidato não tem aptidões comportamentais, né, para aquela determinada oportunidade. Então ele pode eliminar, sim, o candidato. Olha, numa entrevista a gente observa muito a postura do candidato, né, a forma dele se expressar, se ele é uma pessoa objetiva para responder as perguntas, né? A gente usa hoje muito perguntas por competência, né, entrevista por competência. Então mostrar a segurança, mostrar que ele sabe, conhece mesmo muito bem aquilo que ele já fez, né, e que possa vir agregar valor na nova oportunidade. Sofia é consultora de boas maneiras e explica que se preocupar com a aparência é fundamental para que o primeiro contato com o empregador seja positivo. O candidato que está pleiteando a vaga de emprego, ele deve se vestir de acordo com o modo da empresa. Tá? Então, se é uma empresa que fornece uniformes, ele deve ir vestido mais ou menos com a cara do trabalho que ele está se propondo. Tá? Então, as pessoas têm que ter o discernimento de não se extrapolarem no modo de se vestir, na maquiagem, nos acessórios, nos cabelos e nas roupas que eles vão se apresentar, porque é a primeira vez que eles vão à empresa. Então eles têm que causar uma boa impressão. Ser candidato a uma vaga de emprego não é fácil e as dúvidas são muitas. O que um currículo precisa ter? É importante um currículo ter os contatos do candidato, contato de e-mail, de telefone e celulares, ter a data de entrada e saída das empresas, ter o cargo que o candidato
exerceu na empresa e descrever um pouco das funções que ele fez. É importante também ter referências, né? Contatos de referência, principalmente da última empresa ou das 2 últimas empresas que ele trabalhou. Como eu deveria ir vestida numa entrevista de emprego? Você deve ir vestido de acordo com a cara da sua empresa. Não evite um terno e gravata numa empresa informal. E não vá muito informal numa empresa que exige um terno e gravata, por exemplo. Eu prefiro que a pessoa evite transparência, as mulheres. Roupas transparentes, roupas decotadas demais, muito corpo mostrando, independente do trabalho que seja. Já o homem, evitar bermuda, evitar chinelo, tênis, camiseta de time, camiseta de propaganda eleitoral, roupa furada, calça, jeans furada também. Eu tenho que ficar atento aos gestos? Sim. Gestos, gesticular demais atrapalha. Ficar passando a mão no cabelo, ficar pegando no brinco, pegar no anel, ficar segurando em relógio, isso tudo demonstra ansiedade. Então, eu não digo para a pessoa ficar ali uma estátua parada, conversando com o entrevistador, a pessoa deve ser natural. Mas evitar esses gestos, que isso aí o entrevistador com certeza vai ver que a pessoa está nervosa. Morgana ainda explica que ter autoconfiança e se preparar com antecedência é importante. Conhecer a empresa, se ele tiver a oportunidade de saber qual é a empresa. Procurar se atualizar na sua área, na sua profissão, fazer um curso de redação. A redação é uma etapa que reprova muito candidato por erro de concordância, erros, né, de português. Cuidar muito na hora de colocar uma foto no currículo. Tem fotos que realmente o recrutador já não chama por conta daquela foto inadequada que ele colocou no currículo. Fique agora com a nossa revista eletrônica, uma maneira de te manter informado sobre as ações e resultados do Ministério Público do Trabalho. A Brasil Foods foi condenada a pagar R$300 mil por dano moral coletivo. A empresa foi processada por descumprir normas regulamentadoras referente à operação de vasos de pressão na unidade de Mirassol do Oeste, em Mato Grosso. A conduta expôs os trabalhadores a risco grave de acidente por vazamento de amônia, gás corrosivo que provoca a irritação das vias respiratórias, olhos e pele e pode inclusive levar à morte. A decisão buscou atuar preventivamente para proteger os 1.250 funcionários de acidentes. Ministério Público do Trabalho em Alagoas ajuizou ação civil pública contra o Banco do Nordeste devido à prática de assédio moral contra seus advogados exercida pela gerente-geral do setor jurídico. Na ação, o MPT solicita multa de R$1 milhão contra o BNB. Depoimentos de 5 advogados do banco embasam a ação. Eles revelam que as práticas de assédio são recorrentes, indo desde a carga de trabalho incompatível com a jornada até a falta de respaldo da gerente para a resolução dos problemas cotidianos. Ainda segundo a denúncia, os trabalhadores subordinados pela gerência são tratados de maneira desrespeitosa. Ainda nesta edição, você vai acompanhar a rotina de um técnico de arquivos. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. No quadro Meu Trabalho de hoje, você acompanha a rotina de um técnico de arquivos. Apesar de a profissão ser regulamentada pela Lei 6.546 e listar todas as atribuições deste trabalhador, não existem critérios estabelecidos na legislação sobre a jornada de trabalho, o salário e os benefícios destes profissionais. A nossa repórter Emília Bisotto colocou a mão na massa e viveu como técnica de arquivos por um dia. Vamos ver? Arquivos e documentos organizados,
higienizados e classificados. Hoje o quadro Meu Trabalho é com um profissional técnico de arquivo, como Pedro Souza, que vai mostrar pra gente como que funciona o dia a dia desse profissional. Oi Pedro, seja bem-vindo ao quadro Meu Trabalho. Obrigado, seja bem-vindo a você. Pedro, a primeira curiosidade, que acredito que é uma curiosidade de quem está nos assistindo, é saber qual que é a diferença do técnico de arquivo e do arquivista. Bom, o arquivista ele faz um trabalho mais intelectual, é o que faz as políticas arquivísticas para a instituição ou para o âmbito que ele está inserido. E o técnico de arquivo já é o que executa as políticas e as diretrizes determinadas pelo arquivista. Uma curiosidade que me surgiu assim que eu entrei aqui nessa sala é a respeito do número de caixas e de registros de documentos e papéis. Hoje, a gente está com alta tecnologia em várias áreas. Por que esses documentos ainda não foram digitalizados? Isso ainda não acontece? Como é que é? Bom, já existe esse trabalho, a gente faz esse trabalho de digitalização, mas por lei não pode ser descartado o documento original, que nesse caso são os documentos em suporte de papel. Então, os digitalizados no nosso caso é para divulgação, para consulta e até para preservar a documentação em papel, pois quanto menos for manuseado, menos danos vai sofrer essa documentação. Pedro, e qual que é o primeiro procedimento que você executa quando chega aqui para trabalhar? Depois de colocar os equipamentos de segurança, a gente pega uma caixa para separar a documentação por códigos, classificando as que estiverem sem códigos e fazendo a higienização desses documentos. Então me mostra, por favor, quais que são esses equipamentos? Começando, temos o jaleco, que é para evitar o contágio de algum material que venha ter como sujidades, fungos, alguma coisa na documentação. A touca, para evitar que materiais orgânicos caiam nos documentos, como o cabelo, por exemplo. A máscara, por causa da poeira que pode existir nesse documento. Os óculos, para evitar também que poeira caia nos olhos do profissional. E as luvas, para evitar que a sujidade possa trazer alergias ou outros tipos de complicações para a pessoa e evitar que suor ou outros materiais orgânicos contaminem os documentos. Então agora eu vou ajudar o Pedro a manusear alguns documentos aqui e vou utilizar o equipamento de segurança. Vou colocar o jaleco, Pedro. Então, tem necessidade que nós utilizemos o óculos agora? Bom, é sempre bom que utilize o óculos, mas quando diagnostica que a documentação não está com muita sujidade ou que não vai incomodar assim, no trabalho, não vai interferir, fica facultativo a utilização. Pedro, e agora, depois que você higienizou e agora vai classificar a documentação, como que é feita essa identificação do código? Bom, nós lemos o documento para identificar o assunto desse documento, pois a tabela de classificação que usamos é baseada no assunto do documento. Então, temos que identificar o documento, por exemplo, esse é um de pessoal, que nessa tabela recebe o código 020, e dentro do assunto pessoal você tem que identificar o assunto subsequente, que aqui no caso é um afastamento individual de um servidor. Então, olhando pela tabela, você identifica que é o 020.5. E nesse caso, você marca no canto superior da folha a lápis, não pode ser a caneta. Por que isso? Por que essa determinação? Bom, porque primeiramente o lápis não danifica o papel. No caso, se ocorrer um erro de classificação e tiver que ser reclassificado, facilmente pode ser apagado. E em matéria de durabilidade, o lápis também mantém por mais tempo do que a caneta na documentação. Qual que é a importância dessa classificação, Pedro? Bom, primeiramente para o arquivista,
é para determinar a organicidade da documentação, que mostra toda a produção documental de uma instituição. E dessa maneira fica mais fácil para o profissional encontrar essa documentação no meio do acervo para poder disponibilizar para um pesquisador ou qualquer pessoa da sociedade que venha requisitar esse tipo de documentação. Então agora eu vou inverter os papéis com o Pedro. Pedro, segura por favor o microfone, que ele vai agora me orientar, gente, como que eu vou fazer o procedimento de higienização, classificação e arquivamento desse documento. Isso. Primeiro você vai precisar da tabela, né, para classificar o documento, e de um documento para fazer a higienização e a classificação. Bom, uma observação é que a trincha deve ser passada sempre de dentro para fora, pois passando ao contrário você está trazendo a sujidade para você. Apesar da regulamentação da profissão de técnico de arquivo existir, a Lei nº 6.546/78 não define critérios importantes para a categoria, como jornada de trabalho, benefícios, piso e teto, entre outros. A categoria de técnico de arquivo não é representada por nenhum sindicato ou associação. Qual que é a importância da regulamentação dessa profissão, do reconhecimento dos direitos desse profissional que é técnico de arquivo? Bom, a profissão já é regulamentada por lei, mas não temos um conselho que lute pelos direitos, então não temos assim um piso salarial e outras vantagens assim, mas cada órgão ou empresa segue mais ou menos o que algumas associações sugerem, mas nada formalizado. Então, na verdade, é uma profissão que já é reconhecida, é regulamentada, é super nova, inclusive, mas que não tem ainda uma determinação de jornada de trabalho, de benefícios para esse tipo de profissional e outros direitos que esse profissional também precisa. É isso? Isso mesmo. Então, Pedro, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e mostrar para a gente como que funciona o seu dia a dia como técnico de arquivo, a disponibilidade em mostrar todo o procedimento, todo o passo a passo, a paciência em ter me ensinado um pouco do trabalho, que não é fácil, viu, gente? Agradecer aí. Obrigado pela visita e por divulgar a nossa profissão e é isso. Ok, então agora a gente vai para o estúdio. É com você, Marcela. Muito obrigada, Emília, e parabéns, Pedro, pelo trabalho. Lembrando que você também pode participar do nosso programa pelo e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E vale a pena conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho acessando www.mpt.gov.br e também o Facebook ou o canal do YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Tchau!